Olá! Começa agora mais uma edição do Campus News. Aqui você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma nova pesquisa Ibope de intenção de voto para presidente foi divulgada nesta quarta-feira, dia 26. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em 126 municípios entre sábado 22 e segunda-feira 24. Há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro que é de 2 pontos para mais ou para menos. Os resultados foram os seguintes: Jair Bolsonaro, do PSL, com 27%, Fernando Haddad, do PT, 21%, Ciro Gomes, do PDT, 12%, Geraldo Alckmin, do PSDB, 8%, Marina Silva, da Rede, 6%, João Amoedo, do Partido Novo, 3%. Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do MDB, tiveram cada um 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e Emael, do DC, não pontuaram na pesquisa. Brancos e nulos somam 11%. Não sabem ou não responderam, 7%. A Corte Suprema da Índia descriminalizou nesta quinta-feira, 27, o adultério, apesar de ser considerado um motivo legítimo de divórcio. Para os juízes, a lei do período colonial discriminava as mulheres. O painel de 5 juízes da Corte Suprema, em uma decisão unânime, afirmou que considerado o adultério de um ponto de vista criminal é uma medida retrógrada. Um artigo da lei permite até então a condenação até 5 anos de prisão de qualquer homem que tivesse relações sexuais com uma mulher casada sem o consentimento de seu marido. Porém, de acordo com a lei derrubada nesta quinta, as mulheres não eram autorizadas a apresentar nenhuma ação por adultério, nem poderiam ser julgadas responsáveis por esse motivo, o que deixava a questão como um caso sempre relacionado aos homens. O tribunal considerou que a lei privava as mulheres de sua dignidade e sua liberdade individual, e as tratava como se fossem prioridade dos maridos. A 8ª turma julgou nesta quarta-feira, 26, um recurso de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, que pedia declaração de falsidade de documentos apresentadas pelo empresário Marcelo Baia Odebrecht, ex-presidente do Grupo Odebrecht, em uma ação que tramita na Justiça Federal, organizada na Operação Lava Jato. Os desembargadores rejeitaram o pedido por unanimidade. A ação apura suspeita de pagamento de vantagens indevidas em contratos da Petrobras com a Odebrecht. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o MPF, parte do valor seria destinado ao ex-presidente da República, que teria utilizado a aquisição de um prédio em São Paulo para o Instituto Lula. O processo ainda não teve decisão. A defesa de Lula havia ingressado com um pedido para que a Justiça Federal do Paraná declarasse inviável o aproveitamento processual de perícia técnica da Polícia Federal realizada em documentos digitalizados inseridos no Sistema Eletrônico de Contabilidade Informal do Grupo Odebrecht, analisados como prova na ação. E também neste dia 26, o Papa Francisco pediu ao governo da China que siga adiante com confiança, coragem e cautela para continuar um diálogo iniciado a partir da assinatura de um acordo histórico entre Vaticano e Pequim para a nomeação de bispos. Em uma mensagem aos católicos chineses, Francisco ainda disse que, embora devam ser bons cidadãos, não devem deixar de oferecer uma palavra crítica quando necessário para defender a dignidade humana. O acordo, costurado durante mais de 10 anos e assinado no sábado em Pequim, atende ao anseio do Vaticano de opinar na escolha de bispos na China, mas críticos rotulam o pacto como uma capitulação ao governo comunista. O acordo também pode ser o precursor da retomada das relações diplomáticas com a China depois de um rompimento de mais de 70 anos. Os cerca de 12 milhões de católicos chineses se dividiram entre uma igreja clandestina leal ao Vaticano e a Associação Católica Patriótica supervisionada pelo Estado. O Vaticano disse que a falta de um acordo poderia ter criado uma cisma entre os católicos da China que teria sido difícil sanar. Em sua carta, Francisco disse ter percebido que alguns católicos chineses que foram perseguidos no passado por sua lealdade a ele podem se sentir abandonados,
mas os estimulou a terem fé no novo arranjo pelo bem de todos os católicos do país. A Duma, a Câmara dos Deputados da Rússia, aprovou nesta quarta-feira, dia 26, as emendas ao projeto de lei que reforma o sistema de previdência. A proposta, feita pelo presidente Vladimir Putin, prevê o aumento da idade de aposentadoria para as mulheres de 5 anos e não 8, como estava previsto anteriormente. As emendas presidenciais foram aprovadas por unanimidade pelo plenário do Legislativo, que examina a reforma da Previdência responsável por provocar inúmeros protestos em todo o país. O projeto inicial apresentado pelo governo, aprovado em primeira leitura apenas com os votos do Partido Governista Rússia Unida, contemplava elevar a idade de aposentadoria de 60 para 65 anos para os homens e de 55 para 63 anos para as mulheres. Putin, para suavizar a reforma, propôs aumentar a idade de aposentadoria em 5 anos para homens e mulheres. Após aprovar as modificações sugeridas pelo presidente, os legisladores começaram a votar um a um, no total de 72 emendas apresentadas por representantes de diversos grupos parlamentares. E o Campus News fica por aqui. Não esqueçam de curtir e também nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, e acesse também o nosso site tvcampus.unibrasil.com.br.